A música melhor para se dançar. Sempre ainda quando conhecer tudo que tem pra contar, não dá pra enganar, não, nem pra devolver o direito de escolher a música melhor para se dançar. Quem faz parte dessa cena, gravando, pode rodar, cumprir a mesma pena. Não é preciso ensaiar, tá combinado. Basta aprender sambar dobrado. Basta aprender sambar dobrado. Basta aprender sambar dobrado. Basta aprender dobrado. E tudo fora do tom. É ser pior ainda. Cantei fora do tom com o violão desafinado, tá bom demais. Acho que está bom já. Acho que eu já posso começar. Ô, Juan. Diga lá. Estou fone de ouvido aqui e fazer uma pergunta para você. Que é a primeira pergunta. Ó, gente, depois a gente pode dar para a pergunta, tá? Ou melhor, pode perguntar que aí ele está lendo a pergunta e me conta. Estão perguntando aqui. A importantíssima pergunta: quem é Juan Velásquez? Quem é Juan Velásquez? Olha, Juan Velásquez, além de ser um apaixonado por um monte de coisas incríveis no mundo, Juan Velásquez é filho de um indígena aimara, de origem aimara, de um indígena que vivia ali na região do Chaco, na Bolívia, que eu não tenho informação, mas não tinha pai, e foi adotado por um camponês boliviano, que trabalhava numa fazenda. Então, eu desconheço quem é o meu avô. Eu desconheço a origem indígena mais profunda do meu avô. Esse camponês, que foi o meu avô oficial, criou meu pai. Meu pai foi esse indígena que foi estudar num colégio técnico em La Paz, capital da Bolívia, e com 15, 16 anos ele conheceu o Partido Comunista. E ele se encantou. E ele subiu a serra para lutar com uma pessoa que na época diziam que ia lutar e que estava fazendo revoluções pelo mundo. E o nome dessa pessoa era Ernesto Guevara. Ele subiu a montanha e quando ele subiu, o exército estava assassinando todo mundo mesmo, né? Ele conseguiu fugir e chegou aqui no Brasil, chegou aqui em São Paulo, onde ele conheceu minha mãe, de origem também misturada, mas espanhola. E Juan é uma pessoa que dançou dança de fita algumas vezes quando era bem criança na Bolívia, que empinou barrilete, andou de carrinho de rolimã no extremo da zona norte aqui de São Paulo. É um misto de indígena com pessoa metropolitana, um ator, jornalista, agora acadêmico também, e hoje extremamente apaixonado pelo Teatro Popular Solano Trindade. É isso aí. Muito bom, muito bom. Você fez um comentário que eu acho engraçado, você falou assim, o meu pai não tinha pai, né? Não, seu pai tinha pai, ele era só desconhecido, né? Porque seria difícil ter filho se não tem pai, né? É que a gente tem esse costume que é dessa tradição, né? Do pai, mãe e filho, do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Do mundo branco, vamos falar assim. E aí conta-se como o pai que não está, não existe, né? Em algum lugar ele esteve, né?
Sabe-se lá onde ele está. Então, você é boliviano ou é brasileiro, Juan Velasquez? As duas coisas, mas por opção própria e por autodeclaração, Vitor, e por um bem-estar incrível para a minha vida, eu sou boliviano e sou indígena. Ok. O que é um boliviano indígena? Deixa eu ver se eu localizo a Bolívia. A gente faz uma misturada danada, nós na nossa ignorância, né? A gente mistura Bolívia com Colômbia, que mistura com Peru, que mistura com Andino, né? A gente, na nossa inteligência, a gente é travado no conhecimento dos nossos vizinhos aqui na América do Sul, né? Tanto que a gente fala América do Sul como uma terceira pessoa, né? Eles da América do Sul, como se nós não fôssemos parte dessa América do Sul. Como é que... então, a minha pergunta é essa. Quem é o boliviano? A gente não tem... Eu, pelo menos, não tenho ideia. Eu não sei se eu estou fazendo uma pergunta geral, mas quando a gente fala o boliviano, a gente não tem nenhuma ideia sobre a Bolívia, nenhuma. Né? Inclusive, confundimos com a Colômbia, normalmente. Sim. Olha, é mais fácil a gente confundir a Bolívia com o Peru, com o Equador e com a Colômbia, do que a gente confundir o povo tucumano, o povo do Chaco, o povo que fala quechua, que aí sim estariam divisões, que não são divisões, né? Mas estariam diferenciações culturais que nós reconheceríamos na dança, nós reconheceríamos no canto, na poesia, na filosofia. A gente se confunde porque são fronteiras alheias, né? Um indígena boliviano é um boliviano que conhece a sua origem. Todo boliviano é indígena. Ou então ele tem uma mistura indígena muito forte. Mas assim como... Enfim, eu acredito que ser boliviano e ser indígena é ser boliviano e gostar muito da sua origem. E entender muito porque você tem essa cor, esse rosto, porque você tem essas ideias, porque isso vai habitar muito o boliviano tem uma personalidade, os latino-americanos todos, né? Nós também, enfim. Acho que é isso, é alguém que tenta entender de onde veio, sabe? Uhum. E você chegou aqui com que idade, Juan? Não, eu nasci aqui em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Tá. Então você é um paulista. É uma opção que nem nós negros temos a opção de nos declararmos negros. Né? Então você é um paulista declarado, de nascimento em São Paulo, declarado indígena boliviano. Muito bom. Porque Sim. Quando a gente fala em quechua e os outros nomes, tucumano, né? Quando você diz esses nomes são todos incógnitas para nós. Nós não ouvimos falar desses nomes na escola. A gente não ouve falar nesses nomes, né? Em lugar nenhum. Né? O quechua, para mim, para te falar a verdade, né? Sinceramente, para mim, quechua, para mim, é marca de casaco de frio chique para andar na montanha. É o único quechua que eu conheço. Né? E assim, fala um pouquinho desse povo quechua, do povo tucumano, se é que você tem esse conhecimento, que eu acredito que tem, já que você escolheu esse caminho. Fala um pouquinho sobre esse povo para a gente. Tenho pouco, mas tenho. O mais legal, Vitor, e eu acho que é disso que a gente vai falar também na live, é que eu começo a minha estada no Solano Trindade, o término do meu mestrado, a minha história no teatro, a minha história no jornalismo, todas elas partem do pressuposto de territorializar o conhecimento, de buscar conhecimento em quem está do teu lado. Né? Eu fui algumas vezes para a Bolívia, mais como um familiar, como uma criança, como um adolescente, não tanto com esse olhar que eu tenho hoje de enxergar a minha história, né? Mas eu acabei conhecendo tanto quanto eu ter ido lá, entendido a minha avó, a minha família, eu aprendi tanto indo aqui no Jaraguá, ficando amigo dos Guarani. Eu descobri que parte do povo que fala quechua é uma língua, né? Não é uma etnia.
e que é de etnia aimara, parte desse povo é Guarani também. E eu fui conhecer uma indígena escritora, intelectual, aqui na aldeia, numa das aldeias do Jaraguá, das aldeias Guarani do Jaraguá, foi onde eu tive grandes conversas, e também eu conheci a Aurita Tapajó, Aurita. Enfim, a Aurita é uma indígena do programa onde eu trabalho na Secretaria de Cultura de São Paulo. E essas pessoas foram tão importantes para mim quanto os meus parentes da Bolívia, no caminho de eu nomear quem eu sou, sabe? Essa coisa híbrida, né? E a mesma coisa que eu sinto no Teatro Popular Solano Trindade, sabe? Eu me lembro quando eu cheguei aí a primeira vez, fruto de toda uma história, de uma pesquisa que eu trago a minha vida inteira, e quando eu cheguei aí a primeira vez, e um cara muito grande tocando tambor chegou e fez assim com a cabeça para eu entrar na roda de dança, e eu entrei, e aquele pessoal negro, grande, inteligente, com vários tipos de inteligência, não só o que a gente costuma chamar com um certo preconceito de inteligência oral, né? Porque ela só é oral porque queimaram os livros. Ela existe de todas as maneiras, essa inteligência. Eu vi esse povo tão inteligente e falei, por que eu cheguei aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu não quero ir embora daqui? Aí eu sinto dessa mesma maneira, sabe? Eu fui entendendo quem sou eu, próximo do povo Guarani do Jaraguá, quem sou eu voltando para a Bolívia e quem sou eu dentro do Quilombo. Eu fui me encontrando. Muito bom, muito bom. Tem um recado da Doana Domênica aqui para você. Eu não conheço essa pessoa, deve ser alguma amiga sua. Ela está dizendo assim, Juan, menino maravilhoso de coração puro, que me ensinou um outro lado da arte. Sempre sorrindo, sempre com uma palavra certa, na hora certa. Te admiro muito, Juan. Aí um beijo dessa minha irmã maravilhosa. A benção, minha irmã. Eu gosto muito de você também. Não é comigo o recado, mas eu também gosto muito de você. Juan, deixa eu te falar. Eu sou um cara desconfiado, né? E assim, quando eu vi você assim, né, eu não sei se fui eu que fiz esse movimento aí, para você entrar Foi você aqui. mesmo. Hã? Foi você. Foi você mesmo. Eu mesmo? Ih, meu Deus do céu, agora então vou me complicar. Porque eu desconfiei muito de você, até eu abri, né, e sabia assim, não, eu estou trabalhando com uma pessoa séria. No teatro, a gente sempre teve muito medo das visitas, principalmente as visitas acadêmicas. A gente se assusta muito com as visitas acadêmicas aqui. E até a gente descobrir que tipo de visita acadêmica nós estamos recebendo, a gente é meio assim com o pé atrás, né? E foi bacana saber que você é uma dessas visitas que chegaram, né? O que eu vi no primeiro momento como a visita acadêmica, mas você se tornou uma pessoa que é um colaborador bem profundo mesmo, um colaborador de profundidade. E aí você está aqui, para quem não sabe, dirigindo a peça Malungos. A peça Malungos, que é uma peça escrita por Solano Trindade, meu avô, e Miesio Tati, um intelectual daqui de São Paulo, eu acho, né? Essa peça ela está há muito tempo na nossa casa e ninguém pegou nessa peça. Ou melhor, muitas pessoas pegaram nessa peça, mas minha mãe sempre segurava essa peça, né? Já falei isso para você, você sabe disso, com medo de confiar em alguém para fazer esse trabalho, né? E conforme foi andando, né? O seu lidar com a peça, conforme ele foi andando, você foi se aproximando mais da proposta da família, não, da proposta de Solano Trindade e de sua família, que essa proposta ela se dirige assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? De como você captou essa mensagem, né? De como essa mensagem chegou em você
E como é que vai ser o desenvolvimento dessa peça? Sim, sim. Ó, começo agradecendo a Luana, que é uma família, né? A Luana é uma família que eu admiro demais, assim, né? A começar pela delícia de eu ouvir Juan e seguidamente sair ouvir e não sou eu, né? É o filho é o outro Juan criança, como a gente chama, né? E de ter essa pessoa e essa família de terreiro. Oi, tá me ouvindo? Agora estou ouvindo, é que ficou um tempo aqui sem eu te ouvir. Tá, às vezes oscila a minha internet, pode ser isso. Vou só repetir, agradecer a Luana, porque a Luana é uma família, né? Ela, Tadeu, o Juan são uma família muito valorosa, né? A ancestralidade que tem neles, o terreiro que tem neles, eu reconheço como um valor teatral imenso, imenso. Então, só agradecer mesmo, ser grato à presença deles, de todo o elenco, de cada um. Olha, Vitor, eu vou começar falando da peça, falando sim do meu mestrado. O meu mestrado é menos importante do que a minha caminhada na vida. E eu acho que deveria ser para qualquer um que vier me perguntar. Quem não vier me perguntar, os mestrados vão ser, e mesmo os doutorados serão, como as pessoas costumam, a maioria das pessoas costumam fazer. Mas para quem me perguntar e para quem souber o que vem no futuro, como se desenvolve o futuro, como se mesclam os saberes, como se territorializam os saberes, como se aprende a ouvir saberes, como se tenta combater o absurdo de passar uns 100 anos lendo os mesmos escritores, sejam brancos, sejam pretos, sejam indígenas, a gente não entender que a cultura se move todo dia e tem um sábio para cada dia do ano, como tem um santo para cada dia do ano, tem um sábio também. É um absurdo a gente achar que tem um escritor que escreveu há 100, 200 anos e que fala sobre tudo o que acontece no mundo. É impossível. Então, o meu mestrado, e agora o meu doutorado, é apenas um recorte de parte da minha vida. Ele não é algo isolado. Logo, eu nunca faria essa visão acadêmica indo num lugar e depois abandonando esse lugar. Ele não é algo descartável. Ele está colado com o seu desenvolvimento humano. Senão você não é um pesquisador. E um dos autores que eu descobri, que é um criador de uma escola da filosofia do teatro em Buenos Aires, na Argentina, que trabalhou com o mesmo mestre que foi mestre do meu mestre, antes da Raquel Trindade e vocês serem meus mestres, que é o Jorge Dubaty, escritor e filósofo e teatrólogo argentino, o que ele diz é que é preciso, para eu ser um pesquisador, eu transformar o meu meio e me transformar ao mesmo tempo. E nessa caminhada da minha pesquisa, eu aprendi que você não pode pesquisar algo que você não consiga fazer, nem que seja pouco. E que aprender é preciso estar junto, é preciso conviver. Eu radicalizaria, é preciso transformar isso na sua vida. Por isso que não dá para fazer mestrado, doutorado com coisas que você vai abandonar depois, sabe? Eu acho, né? Tá, isso está em mim. Por isso, quando eu cheguei no Solano Trindade, eu já tinha a escola do Bumba Meu Boi, aqui do Morro do Querosene. Eu já tinha a escola de ter convivido 7 anos com a Ana Maria Carvalho, como atriz no Teatro Vento Forte, de ter convivido com o mestre Tião Carvalho, como artista, como ator, também como compositor, e eu tinha aprendido que é preciso aprender a aprender, aprender a ouvir. Então, quando eu cheguei aí, teve um tempo de escuta, de ver quem vocês eram. E quanto mais eu ia vendo, estando nos ensaios, mais ia ficando firme na minha cabeça a ideia de que aí é um teatro diferente. E aí eu te digo, Vitor, por que eu cheguei no Solano Trindade?
Eu fiz a escola de arte dramática lá na USP nos anos 2000. E quando eu estava lá, eu vi que uma transformação estava acontecendo em São Paulo. Eu vi que pessoas que faziam viewpoints nos Estados Unidos ou Lecoq na França, elas eram contratadas pelos grupos de teatro para ensiná-los, né? E entre 2000 e 2005, que foi a época que eu fiz a escola de arte dramática, eu vi uma transformação acontecer. Eu vi o Ilobá ser chamado no lugar desses profissionais especializados na Europa para dar preparação corporal para grupos. Eu vi o mestre Tião, eu vi vocês serem chamados. Eu vi uma transformação de referência cultural. É claro que ela não foi total, mas eu pensei, São Paulo teve uma explosão de fazer teatral. Por conta dos fomentos, mas muito mais por um movimento periférico, que viu no teatro, no sarau, na arte, uma moeda poética contra a violência. E dentro dessa explosão, explodiu a dança de orixá, explodiu a chita, explodiu o bambu, explodiu o cavalo marinho, explodiu o coco, explodiu o jongo, explodiu tudo. Então eu decidi fazer um mestrado que falava assim, de onde vem isso? Por que isso acontece? E aí eu comecei a reescrever uma história do teatro brasileiro que começa lá com o escravo de dentro da casa, o Menino Beijo, Benjamin de Oliveira. Menino Beijo é o primeiro homem de teatro no Brasil. Um filho de um capitão do mato que foge do pai, que foge da fazenda, que foge da sociedade, que foge da escravidão. Alguns anos antes de existir a abolição. É um garoto que vem fugindo, enquanto ele foge, ele aprende. Enquanto ele foge, ele é obrigado a aprender muito rápido a ser um malabarista de circo. Ele aprende rápido, ele ganha só o que comer, ainda ele apanha, ainda ele é discriminado. Quando ele está começando a aprender, ainda o pai dele aparece num espetáculo no meio do circo, interrompe o espetáculo e tenta levar ele de volta para a fazenda. O Menino Beijo, Vitor, é a cara dos atores brasileiros. É a nossa cara. O Menino Beijo cantava Pai Francisco, fazia Shakespeare, era especialista em maquiagem, era malabarista, trazia africanidade com ele, aprendeu com os índios no caminho. Menino Beijo criou o teatro brasileiro dentro do circo, que foi totalmente dissolvido depois da Semana de Arte Moderna, porque já não pegava tão bem falar de escravidão, né? O Brasil pedia modernidades. O Menino Beijo deixa o legado dele nas manifestações populares. A nossa matriz de interpretação ficou nas manifestações populares. E aí, meu caro Vitor, quando os gregos dizem uma coisa é manifestação popular, outra coisa é teatro, e nós replicamos isso, eu digo, tem diferença entre manifestação popular e teatro? Isso é um capítulo do meu mestrado. E a primeira coisa que eu digo é a minha resposta. Não há diferença. Essa resposta é do João? Não. Essa resposta é do mestre Krug, do mestre Luiz Paixão de Cavalo Marinho, de vários mestres. E em nenhum momento eu me bato com os gregos. Na época dele, no contexto deles, não era. Aqui na virada do século, nesse país, então tá tudo em casa. E aí, depois do Menino Beijo, já na sequência, vem a Dias do Nascimento e vem Solano Trindade. Nessa época, eu trabalhava num teatro, que era o Teatro Vento Forte, e sem eu saber, parte das poesias mais lindas eram poesias de Solano Trindade. O Vento Forte, uma das peças mais lindas que nós fazíamos, que eu fiz com Ana Maria Carvalho, com Yuri Carvalho, filho de São Carvalho, que é o mistério do filho do Potter, como nasceu a fome,
tinha uma cena belíssima, que falava que o trem estava chegando, mas que ele não era mais uma locomotiva, agora ele era elétrico. Ele vinha e agora ele fazia um ruído diferente, porque quem contava isso era um cego. Ele fazia um ruído diferente, ele tinha um ruído metálico, bonito, forte. E o elenco inteiro fazia sussurrando nas coxias. Essa foi uma das cenas minhas preferidas do Vento Forte durante todos os anos que eu tive lá. E só depois eu fui saber que essa poesia é do seu avô. Eu não sabia. Então, do Menino Beijo, do Abdias e do seu avô, o que eu percebo? Existe uma outra história do teatro brasileiro. Hoje, ela está colada à história do teatro negro. Mas isso é porque a história do teatro indígena, caboclo, pobre, ela foi apagada. Ela também está lá. Ela também está no Quilombo, no Teatro Preto do Quilombo. Então, quando eu chego no Teatro Popular Solano Trindade, e leio, e você e a Elis conseguem me ajudar a falar com as pessoas que foram dirigidas por Solano Trindade, pela Raquel Trindade, e essas pessoas me falam, eu nunca falei no teatro da Raquel, nem do Solano, a gente só cantava. Eu nunca parei para falar algo. Eu dançava, eu entoava, eu cantava. Quando as pessoas me dizem, os ensaios duravam 12, 14 horas. E aí eu pergunto, mas o que o Solano falava? E elas me dizem, como o mestre Maninho me falou, o Solano não falava nada. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Todo mundo era do samba. Eu começo a entender a forma de dirigir o Solano Trindade. E quando eu não tinha nenhuma informação de teatro, eu olhava aquelas fotos no teatro. Aquelas pessoas sorrindo, com vários tambores. E dizia, isso é o Teatro Popular Solano Trindade. Esse é o teatro que foi convidado pelas maiores companhias do mundo para representar o Brasil. Então, nós vamos voltar a chamar a família para esse teatro. E, a partir daí, cria-se um leque maravilhoso, que são os atores do Teatro Popular Solano Trindade. Que são pessoas de terreiro, que são pessoas que brincam no quintal, que são pessoas que trazem a musicalidade com eles, que são pessoas que trazem o ser ator na sua história. Porque falar um monte é de um outro teatro. Só falar é de um outro teatro. Não deixar o seu corpo dançar a hora em que ele quiser é de um outro teatro, que não é totalmente o teatro brasileiro. E aí, a amizade que eu fiz com a sua mãe, e na época, quando ela me entregou o texto, e ela falou, ajuda eles, ajuda a Elis, ajuda o Vitor. E aí eu li a peça, tá ali um tratado de teatro brasileiro. Isso não é a história de um grupo de teatro no Brasil. Isso é um tratado do teatro brasileiro. Uma peça de teatro que não existe dramaturgia ou dramaturgia de cenário ou de ambientação em cada cena. Não. Cada cena é colocada dentro de uma manifestação. Por que uma cena acontece durante uma dança de orixás? Por que outra cena acontece durante um samba de coco? Porque tudo está na manifestação. Tudo está lá. Ela conta a história do nosso povo, cultural, social, econômica. Ela conta a nossa história. O boi conta a nossa história, o jongo conta a nossa história, o coco conta a nossa história. Então, o que vai acontecer agora, Vitor,
é que nós vamos começar a gravar depoimentos dos atores, de todos os atores, de toda a família do Teatro Popular Solano Trindade. E nós vamos descobrir um teatro de aparição. O que é um teatro de aparição? No qual eu não preciso ensaiar. Ele é a minha vida. Ele é o que eu falo. Ele é o que eu sou. O que eu preciso para começar? Erradamente, muitas pessoas podem pensar: ah, então é um teatro de qualquer jeito, né? Não é. Qual que é o conceito europeu de improviso? É fazer o que der na telha? Não. Quer dizer, mas é preciso estar muito bem preparado para improvisar, em qualquer campo. É preciso estar muito bem instruído. Da mesma forma se faz um teatro de aparição quando você está muito bem imbuído da sua vida, de quem você é, ou de quem você escolha que você queira ser. Esse vai ser o caminho da peça. Nós vamos nos conhecer, nós vamos nos registrar e depois nós vamos caminhar por esse texto. Desculpa, já falei demais aqui. Tô. O Sidão, a Ana Luana, não sei se você conhece, a Lindáurea, a Jo Jordânia, a Dani, a Baiô, C. Velasquez, que deve ser parente da Carolina Velasquez, a Cícera França, a Dandara, a Marinês JF, a Priscila Sumoldio, Caçapava, que eu também não conheço, Vanessa Siriema, Helena Cantocanes. Oi, Helena! Preto, professora, o que é isso? É isso mesmo? Preto, professora, Ruth Jamaica, do Maracatu, Thaís Ponzoni, o Sato, Fernando Sato, jornalista dos Jornalistas Livres, Mônica Santana, o Rafael, o Gugu Henry, cantor de Pernambuco, cantor de brega, e a Babi, é sua prima, meu bem? É outra Babi. Então, Juan, eu fui falar isso e me perdi no pensamento. Deixa eu ver se eu consigo voltar agora. Bacana, você falou e deixou claro como é que vai ser o proceder da montagem da peça e como você vê o processo de criação dessa peça. Mas o que vai ver, o que as pessoas podem esperar que vai acontecer na estreia dessa peça? O que as pessoas vão esperar ver? O que você acha que... Porque quem não é diretor não vê isso, só quem vê isso é o diretor, né? A gente vê pedacinhos, né? Mas o diretor ele vê o todo e sabe aonde ele quer chegar. Me diga aí o que as pessoas vão ver no finalizar dessa peça, Juan. Vitor, eu vou começar contando uma história que não é para me mostrar nada, mas que é legal. Não, mas peraí, Juan, se não for para você se mostrar, eu não quero. Tem que ser para você se mostrar, né? Inclusive, é por isso que você está aí, né, meu querido? Tá. Bom, em 2018, se não me engano, eu peguei uma mochila sem grana nenhuma e fui lá para a França. Peguei o avião, fiquei numa ocupação artística de uns ciganos que eu tinha acolhido aqui quando eu morava na ocupação do Vento Forte. Fui super bem acolhido por eles, fui super bem acolhido pela ocupação, dormi. 2 dias depois eu me preparei, fiz uma mochila, comprei uma bike lá, que tem umas bikes usadas para vender e tal. Pedalei de bike, 4 horas do bairro de Gentilly até o bairro de Vincennes. Cheguei na Cartucherie, entrei no Teatro de Soleil, bati na porta, perguntei se eu podia ficar, se eu podia entrar. Depois de muito conversar, eu fiquei lá. Fiquei um tempo lá. Eu participei do início do processo do Viagem à Índia, lá no Teatro de Soleil, porque eu queria... sempre tinha tido vontade, é um grande teatro popular também, e eu me lembro que eles estavam numa crise muito grande, Vitor. Muito grande, porque eles tinham gastado muita grana indo para a Índia, não tinha rolado,
e eles não sabiam se ia rolar a peça. E aí eu lembro que uma das atrizes que ficou minha amiga lá, ela falou, ela precisa de conselhos, né? Vamos ver conselhos assim para essa situação difícil. E eu me lembro que eu mandei uma mensagem para o Ilo, diretor do Vento Forte, né? Brincando até, mas pedindo um conselho, né? E ele falou assim: olha, é assim quando você vai fazer uma peça. É como se fosse fazer uma torta de maçã. E o pé de maçã está no seu quintal. Você sai para o quintal para ver como estão as frutas. Elas são maduras, elas são vermelhas, elas são verdes. Não teve fruta? A torta vai ter. Mas que sabor, que consistência, depende da fruta do dia. O que eu tenho certeza que essas pessoas vão ver, primeiro, é algo de alguma maneira, e veja bem, de alguma maneira parecida, com o desenrolar das peças do Solano, com o desenrolar das peças da Mercedes Batista, com o desenrolar de alguma forma das peças do Abdias, mas eu sei que isso é pouco. Eu sei que isso é pouco. O que as pessoas vão ver, acredito eu, é a forma de fazer teatro brasileiro sem ter medo da manifestação popular. O reconhecimento de ser contemporâneo dentro da manifestação popular. Os indígenas ensinaram os africanos. Os indígenas ensinaram muitas coisas para os africanos. Os africanos trouxeram a cultura, a força. Os indígenas trouxeram outro conhecimento. Acredito eu que até na feitura dos quilombos subterrâneos, sabe? Que também teve uma troca entre colegas. Eu digo isso porque o teu avô escreveu lá em um momento, tem uma cena em que o indígena diz que os antigos donos da flecha, eles estão esperando o sinal de zumbi. E eles são milhares. Eles são muitos. Então, assim como eles vêm ensinando a gente, e os afro-brasileiros trazem no sangue essa cultura que alimenta toda a nossa contemporaneidade, toda, alimenta a dança contemporânea, a música contemporânea, a arte visual contemporânea, a cena contemporânea. Eu não estou querendo com isso me apropriar, eu estou querendo dizer a verdade. Dessa mesma maneira, o nosso caminho é nos reconhecer dentro da cena contemporânea. A nossa militância é artística. Então as pessoas vão ver a manifestação, mas de que forma? Quem viver, verá. Quem viver, verá nos dias de hoje é uma frase perigosíssima, né? Eu trocaria essa frase para os dias de pandemia, né? Quem viver, verá não é muito literal ultimamente, né? Deixou de ser metáfora há algum tempo, infelizmente. Bacana, Juan. Eu fiquei muito contente com essas respostas. Tem uma pergunta aqui que acho que é tradicional do festival. Solano Trindade, vento forte africano, em você, onde esse vento soprou? Eu acho que você já me respondeu, mas responde aí agora que eu perguntei. Olha, Victor, na minha história de busca por saber e de busca pela minha ancestralidade, para eu me situar como artista, eu sempre tive muito junto do movimento negro. Né? Às vezes me sentia deslocado, hoje me sinto mais próximo, por conta do teu avô e de vocês. Pelo conceito de quilombo, que nós começamos a entender aí no Teatro Popular Solano Trindade, ou pelo menos que eu comecei a entender. Mas nessa caminhada, Victor, eu descobri, claro, existem flancos do movimento negro, né? E existe um movimento negro que traz referências fantásticas do exterior, incríveis, mas eu continuo dizendo,
Se você não territorializar o conhecimento, sempre você vai levar uma rasteira. Sempre vão te dar a rasteira da colonização. Tudo bem, essa ideia é minha, eu não tenho provas, eu não, mas eu sei que há um lado certo nisso. Eu conheci o movimento negro que brinca no quintal. Eu conheci o movimento negro que conta nossas histórias trabalhistas dentro do Alto do Boi. O movimento negro que ensina as mulheres com as danças de saia. E ensina tudo, fala sobre tudo. Para mim, esse movimento negro é o mais forte, é um dos mais fortes que existem. Porque ele está muito próximo de mim, ele é muito brasileiro. Ele é muito brasileiro. Tem muito mais na ciranda e na capoeira do que a gente pode imaginar. Tem muito mais literatura, filosofia, sociologia, antropologia, porque ela é sussurrada de uma forma que você entende. Então, quando eu chego até o Solano, eu chego num lugar híbrido, porque o Solano é esse movimento negro que eu falei, e aqui eu estou dando como exemplo grandes parceiros como essas mulheres incríveis, né? Ana Maria Carvalho, Elis Trindade, Raquel Trindade, as Clarianas, as Capulanas, essas mulheres incríveis. Falei delas ontem também. As mulheres Sim, que estão resolvendo, né? exatamente. E coloco aqui minha mãe, minha avó, com certeza. Minha avó era uma cholita lá na Bolívia, e minha outra avó, uma mulher de uma mistura espanhola, enfim. O que acontece, Vitor? Eu chego num lugar onde a herança do Solano está no movimento negro que diz: não esqueça que a brincadeira de quintal está entre as maiores armas que você tem. Não são só livros, nem filosofias estrangeiras que vão te amparar. Reconheça o seu quilombo. Reconheça os quilombos estrangeiros, mas reconheça o seu quilombo. Reconheça, não dê exclusividade. Não importe nada. Eu passei a faculdade recusando a importar uma Revolução Russa. Quando me diziam, assista o Encoraçado Potemkin, eu dizia, meu irmão, assista a Revolta da Chibata. É igual, Vitor. É a mesma história. É a mesma história aqui, feita por negros, ainda sendo chibatados. Eu não preciso, eu amo os russos, eu amo os cubanos, mas eu não preciso aprender com eles. Eu posso aprender comigo mesmo, com o meu avô, que eu não sei exatamente quem é. Então, quando eu chego no Solano, o Solano está no quintal, o Solano está na academia, porque Raquel Trindade foi professora universitária, né? E ele está dentro da poesia, que aí é uma poesia que eu não vou ficar adiantando coisas, né? Mas na poesia do Solano tem um fundamento muito importante, que é a ausência de ódio de raça. A poesia do Solano tem uma história que é: nós vamos cercar você, opressor. Tenha você a cor que for. Isso é muito futurista. Não futurista nesse sentido horroroso acadêmico. Isso é muito do futuro. Então, o que me bate no Solano é que ele está em todos os lugares que eu pesquiso. Eu não preciso estar na USP brigando contra a USP inteira, tentando dizer que todos os povos têm palhaço. Porque eu repito 1000 vezes que os nossos palhaços têm a cara preta, eles trazem ancestralidade, é Mateu, é Bastião, Kazumba. Eu falo 1000 vezes, e no segundo seguinte, alguém vem e fala, eles copiaram a comédia dell'arte italiana, e você tem que repetir a sua vida inteira isso. Então, no Solano Trindade, eu não estou mais sozinho, de um lado, lutando contra todo mundo. O Teatro Popular Solano Trindade traz consigo a academia, traz o movimento negro que vem da brincadeira de quintal e de terreiro, e traz a poesia sem ódio de raça. É um achado. É bacana ouvir
você, que eu agora vou colocar de fora, né? É bacana ouvir você de fora, num diálogo com a minha problemática cotidiana, né? De estudante universitário, de candidato acadêmico, né? Isso é um sofrimento comum dos candidatos a acadêmicos que querem o que vem de uma outra história e que querem trazer uma possibilidade brasileira, uma possibilidade negra, uma possibilidade indígena. Fica um diálogo bem complexo mesmo na universidade. Juan, seguinte, nós temos aqui 7 minutos de conversa. Provavelmente a gente vai cair e voltar, né? Eu voto em cair e voltar, mas acho que é só o Instagram que cai, né? Aí é só o Instagram que cai. Então ele já vai fechar, a galera que está aí no Instagram, ela já volta aqui. Então eu vou interromper e vou dar uma enrolada aqui. A gente vai falar mal de quem saiu, eu e o Juan. Quando vocês voltarem, vocês não vão saber de que nós falamos. Mas no Facebook está rolando. No Facebook está rolando? Gente, aquele pessoal do Instagram é horrível, né, gente? Nossa, eu acho que nós aqui do Face, a gente se diverte muito mais, né? Porque muito manece o povo do Instagram. Já está voltando aí, meu bem? Me lembro quando... Me avisa antes deles entrarem. Gente, quando é que a gente pensou que ia chegar nesse lugar, né? Da gente falar assim, espera um pouquinho que eu já volto. Quem é essa aí? Quem entrou aí, o Juan? É a Mudinha, não estou ouvindo não você, garota. Não vai falar besteira que tá no Facebook, hein? Claro que eu posso falar besteira. Gente, tá lindo, Juan. Me emocionei vendo você falar, amigo. Que lindo. Você sabe que ela é falsa, né, Juan? Quem? Juan não ouve ele não, que ele só me detona. Para ele é só bom doutor, eu não, viu? Oi, gente. Segunda parte, Festival Solano Trindade, com Juan e Vitor da Trindade. Então, vai chegando, tá muito bonito. Agora é a hora de vocês fazerem várias perguntas. Eles já ficaram à vontade demais. Vamos deixar eles com o coraçãozinho acelerado. Então, Juan, Tá chegando, deixa o pessoal chegar aí. Enquanto isso, a gente vai enrolando mais um pouquinho, né? Sim. Já tomou água, Juan? Você falou do trem, né? Eu me lembrei de uma coisa do trem. Primeiro que eu vivi muito o Teatro Vento Forte, né? O Teatro Vento Forte é uma escola também muito grande, muito forte, né? E que eu acho que todo artista teria que passar. Agora, não sei se ainda tem gente cuidando da ideia do hilo, né? Mas os momentos que eu passei por um hilo, apesar que eu detestava, né? Porque o teatro, para mim, é muito difícil, né? A vida com o teatro, né? Aquele tempo horrível de ensaio que nunca acaba, aqueles ensaios de 3 dias, 4 horas, que você fica morto de fome e o músico fica parado esperando o mundo acontecer enquanto os atores estão trabalhando, né? Essa parte, eu não gostava muito do teatro, mas o aprendizado que eu tinha na rua com o hilo, isso é uma coisa que eu trago até hoje na minha forma de educar, né? Eu trago essa ideia na forma de educar, na forma de ensinar, né? Aprendi muito com o hilo, né? Porque ele tinha um jeito muito legal, assim. Eu me lembro, ontem até estava falando lá na live com jornalistas livres, não sei de onde caiu Luiz Laranjeiras, que era da minha época, Paulinho Rosa, né? A Isadora, um monte de gente que era bem forte, assim, que ficou bem marcado na minha história, assim. E também tem outro detalhe no Vento Forte, que o hilo tinha muito contato com a minha avó, né? Eu acho que eles estudaram junto, ou trabalharam juntos, eu não me lembro. Tanto que quando eu fui lá com Elis, né, a gente foi lá no Vento, né, pouquinho antes dele falecer, e ele não só chamava Elis de Dona Margarida, né? Ele falava, vai Margarida, Margarida, né? E aí a minha pergunta ela vai por esse caminho, né?
aonde ou como você acha que essas inteligências, né, foram guiadas a se encontrar, né? A inteligência Solano, a inteligência Ilo Krugli, a inteligência Abdias Nascimento, a inteligência Margarida Trindade, Edson Carneiro, todos esses intelectuais com lugares, né, que vieram de regiões diferentes, né, e se encontraram no mesmo projeto, que eles acabaram, sabe, fazendo um grande mesmo projeto gigante, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho, a partir da sua visão agora, eu gostaria da sua visão acadêmica, né? A partir dessa visão acadêmica, como é que você junta todo esse povo, né? Como é que você faz porque eles devem estar sentados tudo na mesma mesa lá no Orum, sabe? Eles devem estar tudo lá falando assim, puta, nós fizemos um puta trampo, deixamos uma rapaziada legal cuidando do nosso legado, né? Então, assim, como é que você vê esse encontro? Olha, Vitor, teve esses dias, uma moça que começou, acho que o mestrado, uma moça negra, lá da USP Leste, ela falou, onde você estudou, né? Você tem essa coisa de se sentir meio que você não cabe num lugar? Você tem isso? Conheço muito bem esse lugar. Conheço muito bem essa localidade aí. Veja bem, se você... E olha, gente, assim, eu não estou falando mal de ninguém, assim, eu tenho grandes amigos, existem diversas formas de estudar, mas se eu vou estudar um acontecimento no mundo, e para esse acontecimento eu vou até um orientador, e ele diz, olha, tem um francês que fala muito bem sobre isso, eu acredito que fale, tem um alemão que fala muito bem sobre isso, né? Ou tem, sei lá, um boliviano que fala muito bem sobre isso. Você vai lá, recorta e coloca, vai ficar ótimo, vai ficar lindo e vai ficar de um grande valor. O problema, Vitor, é você querer fazer de uma forma legítima. Desculpa, eu tenho que rir dessa situação, eu tenho que rir. Eu sofro muito com isso, amigo. Eu sofro muito. Sim, eu imagino. É você falar assim, não, peraí, eu vou investigar agora, eu vou investigar já, eu vou descobrir de onde essas coisas nasceram. Porque explicação tem para tudo, né? Se eu quiser explicar o coco de roda, o Foucault, até o Marx fala de culturas populares, né? Eu posso fazer, com certeza são pessoas extremamente inteligentes, e jamais eu falaria mal deles, são companheiros, são amigos, são parceiros, mas, se eu quiser descobrir aqui, no meu território, por que isso aconteceu, por que é dessa maneira, e eu entender por que existiu a destruição mundial dos livros, a destruição cultural da América Latina. Eu estou falando de 2 livros do Fernando Baez, que são um ponto de partida para 1 milhão de coisas, sabe? Estou falando do Aganilu, que é o livro do meu colega Vitor. Estou falando de pontos de partida que vão te levar a entendimentos incríveis, entendeu? Se você vai por aí, o que acontece? A sua pesquisa fica maior. Ela fica maior do que a própria universidade. Ela quer mais, sabe? O seu cabelo fica muito grande, os seus braços ficam muito grandes, as suas pernas não cabem na sala, não cabem na carteira, não cabem na bibliografia. O seu campo explode, a sua pesquisa de campo, o seu entender explode. E aí, se você tem bons orientadores nesses lugares, como em alguns flancos até da USP, como eu vejo lá muito naquela universidade do ABC também, e você entende por que você não cabe, às vezes, nos lugares. Desculpa, Vitor, eu esqueci qual que é a sua pergunta mesmo? Que eu já me empolguei aqui.
Juan, a pergunta não é mais importante. É que eu faço um prólogo para a resposta. Para. Você me fez uma pergunta, agora eu vou responder. A pergunta não é mais importante, né? Ela já foi respondida e a sequência que você está dando, né? Ela não tem mais um fio da meada, ela não tem mais aonde o lugar. O que eu já sei é que essas pessoas não estão nesse lugar. Por isso, o problema da pergunta não foi a pergunta, foi eu ter perguntado, eu ter falado assim, responde como acadêmico. Quando você responde como acadêmico, você tem que levar para a academia. E aí fica deslocado. E aí você perde o assunto, né? Então, eu acho que esse é o grande plano, né? Que a gente tem que organizar, né? Nós, candidatos acadêmicos, nós todos candidatos acadêmicos, que eu acho que principalmente nesse momento a comunidade indígena, a comunidade negra tem que ser acadêmico. Esse é o momento de nós sermos acadêmicos, porque a academia precisa da gente e nós precisamos da academia. Para que quando eu falar assim, fale como acadêmico, você tem um lugar para falar. Na realidade, a gente não tem um lugar para falar como acadêmico, Juan, sinceramente, né? Na realidade, eu acho que quando a academia, e eu vou usar essa palavra agora, que ela é meio nojenta, mas cabe, quando a academia permite que pessoas com esse tipo de pensamento, como o meu ou o seu, estejam dentro da academia, estejam nesse nicho, né, ou nesse flanco, né, que é um flanco também, né, quando eles permitem isso, quer dizer que eles estão precisando, nesse momento, dessa voz, desse lugar, né, dessa agência, como diz o meu amigo Gibran, né? É preciso que essa agência esteja lá. Então, nós somos essa agência. Como é que nós vamos Eles precisam de nós, diz a Elis. Como é que nós vamos nos revelar nessa academia é muito importante. E é por isso que a gente fica batendo de frente, porque se a gente não bater de frente com essa necessidade de ler o Pierre Verger, eu não quero ler o Pierre Verger, cara, mas ninguém deixa eu andar sem ler o Pierre Verger, porque o que o Pierre Verger escreveu, eu vivo ali no Pai Quilombo, eu vivo ali no Ilê Axé Jagum. Aquele é o meu cotidiano, né? Então, o que ele escreveu como cotidiano, né? Então, eu vou ver a parte africana, né? Mas o que ele diz sobre a parte africana é que a parte africana é igual a do Brasil. Porra, eu estou aqui todo dia no Candomblé, entendeu? Eu quero pouco tempo. Então, eu não entendo a necessidade de você estar repetindo essas pessoas. Vou só falar mais um pouquinho, vou te devolver a palavra, tá? O meu professor, chamado Marcos Câmara, ele abriu uma discussão sobre um camarada chamado... esqueci o nome do cara. Ele fala sobre o musicar, né? Esse camarada, quando ele fala sobre o musicar, ele fala sobre as possibilidades do musicar. O que é o musicar? Ele fala com as palavras dele lá, que não adianta, a música não acontece se não tiver uma gama de pessoas envolvidas. Se não tiver, o concerto não acontece se não tiver o cara que varre o teatro, se não tiver o cara que leva os instrumentos, se não tiver o cara que afina, se não tiver o músico no final, ele faz parte daquele todo, né? É assim. E aí eu cito o cara, dá problema, entendeu? E é o cara deles, assim. E é uma visão óbvia, né? A gente que é do Candomblé sabe que o Ogã não vai lá só e toca. Ele tem que fazer coisa pra caramba, né? E quando ontem a gente teve uma comemoração de Axixi lá, sabe? Eu fiquei olhando, então tem os caras tudo na cozinha, tem o Pai de Santo, com aquela importância dele toda, e aí aquelas honras todas a fazer com o Pai de Santo, mas tem toda uma fábrica, tem toda uma indústria para fazer aquilo funcionar. E eu acho que é preciso que a universidade admita esse pensamento, né? Que é preciso toda uma gama de pessoas para que, inclusive, a intelectualidade possa funcionar, né? Que se saírem os empregados da USP, a USP para, né?
Se sair o cara que datilografa, se sair o cara que coordena o computador, se sair o cara que bota o ônibus lá dentro, se sair o cara, sabe, para tudo. A universidade não vai sobreviver só com os professores e acadêmicos, né? Então, isso é uma coisa que, bom, era isso que eu queria falar e que eu acho que a minha pergunta é que ela se desviou por causa disso. Tem uma pergunta da Priscila aqui para você e quer que você fala do personagem que você fez, um boiadeiro, um vaqueiro. Que eu fiz? Um vaqueiro. Tá. Ah, legal. Ó, antes eu só vou dar uma finalizada naquela primeira pergunta lá. Aí ela falou que te amava. Não sei se ela ainda te ama. Aí, ó, na Luana, resolve ver isso aí, hein? Vê direito com essa dessa Priscila aí. Vai lá, diga aí. É o seguinte, ó. Quando você diz... Enfim, quem detém o saber, Vitor? Quem detém o saber? Eu respondo a partir do meu ponto de vista. Quem detém o saber é quem está próximo de você. É quem é capaz de sussurrar ele no seu ouvido com afeto. É quem é capaz de traduzir o saber para você, de traduzi-lo. É alguém capaz de te fazer entender. É alguém que fale a tua língua. Não é língua de morfografia, é a tua língua mesmo. O hilo. O vento forte. E é estranho, porque vários dos meus amigos que estão no teatro, eles dizem às vezes, mas você está fazendo teatro mesmo? Onde você está? E eu digo que eu estou lá num assentamento, ou que a gente está desenhando com as crianças, e isso parece que não é teatro. O Vento Forte foi uma locomotiva pedagógica, educacional. Todo teatro popular é pedagógico. Por isso, para mim, é tão simples olhar as capulanas e as clarianas e dizer, vocês estão formando pessoas. Isso é o teatro pedagógico. Abdias formava. E formar é desde alfabetizar até fazer a coisa do movimento negro, de dar o seu afeto, de te enxergar quem você é, de fazer com que você resista à falta de afeto que o mundo te dá. Então, eu dou como exemplo. O Hilo dizia assim, um dos segredos do meu trabalho é que todo ser humano é autodidata. E eu me lembro, eu vivi vários anos lá, na ocupação que era o Vento Forte, né? E ele dizia, todo ser humano é autodidata, mas para fazer uma grande equação, tocar o Mozart, não. Todo ser humano é autodidata na sua criatividade. Ele é capaz de transformar o seu café da manhã numa obra de arte. Ele é capaz de transformar uma colher num filme. E eu me lembro que uma vez ele pegou a colher e ele estava falando isso, e ele começou a virar a colher assim, e ele falou, olha, se você olhar bem, começar a mexer e prestar muita atenção, a sombra vai virar um personagem. E quando a luz começar a bater na colher, vai ser uma coisa incrível na cena do teu teatro, da colher. Todo ser humano é autodidata da sua própria criatividade. Isso é pedagógico. O mestre E aí eu me lembro do mestre Tião Carvalho, por exemplo, que quando a gente dá oficina para educadores, que acontece muito, né? As pessoas de escolas particulares vão fazer oficina de cacuriá e tal, que deve acontecer com o mestre Caçapava também, acredito eu. O mestre Caçapava, quero lembrar aqui, que é uma pessoa também de grande saber, aí, de grandes histórias e tal. Me lembrar também do Sato, que é um parceiro assim de longe, mas que eu considero grande amigo. Há muitos anos encontro com o Sato só em coisa legal, né? Então, muito obrigado por estar por aí. O mestre Tião, quando acaba a oficina de Kakuri, o que acontece? Os professores começam a fazer. E no decorrer, às vezes, da oficina, eles começam a sair da roda de brincadeira. Porque estão cansados, porque, já fez, tá bom, né? Aí, às vezes, quando acaba a oficina, tem 5 pessoas dançando e 15 pessoas conversando lá, né, olhando e tal. E uma vez acabou uma dessas oficinas e ele falou assim, tem uma coisa importante, viu, que se você falar para a criança que é muito legal, isso que Kakuriá é muito legal, mas se você sair da roda,
Quando acabar, a criança, que é mestra, vai dizer, tio, você é tão legal assim, por que você não dança? Esse é outro saber pedagógico da brincadeira de quintal, né? Não se atreva a desafiar o mestre da criatividade, que é a criança. E aí vem o Solano, a Raquel, eles são correntes educacionais, né? Agora, eles são correntes de educação, eles são correntes acadêmicas, eles são correntes de saber. Agora, eu chuto para você por que eles se encontraram, pelo mesmo motivo, como você foi parar na Alemanha, como o mestre Tião já foi parar na Grécia, como eu já fui parar sem um centavo em Paris, em Xangai, na China. É porque, de repente, você fala, pá, e sai andando, e vai embora, e vai atrás do que te agrada. Você esconde o seu medo, você diz assim, algo me chama, e você vai atrás. Isso não vai deixar de ser verdade nunca. Eu acho que é por isso que no meio de uma ditadura, essas pessoas ou finais, ou antes um pouco, essas pessoas se encontram, essas pessoas constroem saberes incríveis, por acasos de coragem, eu acredito. E a Priscila falou... Você falou, só um minutinho, você falou no Tião, engraçado que os lugares que eu me lembro de ter passado, ou lugares que eu lembro, ou que eu soube que o Tião passou, eu de alguma forma também passei. É muito engraçado isso, porque essa rede é tão grande que a gente vai a 10 mil quilômetros de distância e ainda se encontra, né? Você ia falar da Priscila e do Vaqueiro. Eu acho que eu sei que essa Priscila, grande amiga aí do Bumba Meu Boi, o Vaqueiro, eu fui entender parte do Vaqueiro quando a Elis Trindade, que é uma grande professora, se parece tanto com a Margarida, se parece tanto com a Raquel, sabe? E isso é a família toda, viu, Vitor? Porque sempre que você para falar, é assim, todo mundo devia ouvir, sabe? Todo mundo na academia devia ouvir você falar, a Elis falar, a Ana Maria falar, o Tião falar, sobre tudo. Porque tudo está nas relações pedagógicas. Todo mundo que tem teatro popular e tem relações pedagógicas com o mundo tem que ser ouvido, porque o importante não é deter o saber, mas saber transmiti-lo, né? Isso que eu estou falando não sou eu que falou, um monte de gente vai falar. Mas eu fui entender as fitas lindas do Vaqueiro quando a Elis foi ensinar o Guerreiro de Alagoas para a gente. E ela falou, quando você se mexe, quando as fitas sobem, aquilo é o que o outro vê. Aquilo é o que o outro sente. E aquilo é você. Aquilo é você mostrando pelo movimento do seu corpo o encantamento que o outro corpo traz, que o outro corpo faz. As fitas do Vaqueiro sou eu maior, ainda continuo sendo eu. Assim como quando eu tomo, sei lá, ayahuasca, que é uma coisa que é muito indígena, e eu falo com várias coisas, eu sempre estarei falando também comigo mesmo. Sou eu. É todo o encantamento que tem em mim. E encantamento, de uma forma incompleta, a academia estuda como memória. Encantamento é uma palavra nossa. Encantamento é uma palavra que nós vamos descobrir o que ela significa. Ou nos ouvindo, escrevendo, deixando escrito para que não apague. Então, esse Vaqueiro, agora eu faço o Kazumba, estou tentando aprender a dançar o Kazumba, que é outro ser maravilhoso, né? Um ser que é engraçado, que tem uma bunda de palha imensa e que dança no meio da festa, e que é um ser sagrado. É um ser que zela pela festa. E não necessariamente está lá na roda do boi, no ferver do boi. Ele está em volta. Ele está sacralizando. Ele é tão sagrado quanto o caboclo de pena, que é a entidade indígena que está lá no meio do boi. Ele é outro ser sagrado. Ele é quase um Tiondaro. É isso aí, eu amo esses personagens.
Eu não sei o que é um chondaro, querido. Chondaro é aquela dança indígena, sabe? Que é mais ou menos assim. Não. Chondaro é uma dança de criança, ao mesmo tempo é uma dança de guerreiro, ao mesmo tempo é uma dança sagrada e ao mesmo tempo é um personagem, que ao mesmo tempo é sagrado, ao mesmo tempo pode ser um personagem cômico também. Isso do super pouco que eu sei, né? Quem vai saber é o meu amigo Thiago Guarani, lá a minha amiga Irene, o meu amigo Jurandir, que é tocador de rabeca, que eu vou lá e tocar com ele. Eles vão saber falar melhor. Mas o Chondaro, ele é uma dança para todos. Ele é uma dança na qual se aprende a se esquivar. Como eu me esquivo? Como eu recebo o que o outro me diz e consigo responder de outra forma? Isso é algo que absolutamente eu não sei fazer. Mas para mim chama capoeira, né? Isso. Isso. Deixa eu agradecer quem está chegando aí. Vamos lá. A Sula, nossa amiga lá de Pernambuco, Banana Cultural, Márcio Bento, o Gamárcio, Iluma, Giovânia, daqui do teatro, Beto Guardiola, Bárbara Luna de Pandeiro, Bárbara Magalhães, Priscila Sumodio, Aline Nunes, Tabu Afro, Brechó das Amigas. O que é isso aqui? Lajeta, Lateta? O que é isso? Lateta. Lateta, orra. Jornalistas Livres, Farofa Burger, Marinês, Adailton, filho do Caçapava, Catarina, Rê Araújo, Tadeu, pai do Juan Pretinho Pequeno, Carmendes, é isso? Carmendes, Valperré, que teve aqui entrevista conosco ontem, arrebentou Valperré, Cidinha Preta, grande capoeirista e dançarina aqui do teatro, e Dicinho, todos muito bem-vindos, obrigado aí por estar participando com a gente. Sandra Sagrada. Sandra o quê? Sagrada. E chegou também a Sandra Sagrada. Ô, Juan, de vez em quando eu estou cruzando o braço aqui, não é falta de respeito à sua palavra, não. Mas eu estou com o braço doendo aqui, eu não sei, está me dando uns trecos no meu braço direito. Acho que é problema de DNA mesmo, data de nascimento antiga, que de vez em quando dá uns pepinos aqui na área. Meu amigo, acho que eu já vou caminhando para o final. Eu tô gostando muito, estou aprendendo muito, né? Estou achando muito chique, mas também já vou começar a entrar na velha falta de imaginação de sempre, que de vez em quando a gente tem momentos de falta de imaginação. Eu queria que você mandasse, né, um recado de quanto tempo você quisesse para nós todos. Não, na realidade, eu queria que você mandasse 2 recados. Um para todas as pessoas. Ele está perguntando se alguém quer fazer pergunta. Um para todas as pessoas, um recado para todas as pessoas, e um recado especial para o elenco do teatro, para que mesmo que as pessoas do elenco não possam ver agora na live, que elas possam ver depois, né? E a todos os elencos, né? A gente já falou, né, em conversas aqui, né, inclusive direcionadas por você, para a gente discutir os personagens e as pessoas que interpretaram esses personagens antes de quem interpreta hoje. Então, eu queria que você mandasse essa mensagem também para os que já interpretaram esses personagens que estão aqui. Então, para o povo do teatro hoje e para o povo do teatro ontem e para o povo do teatro que ainda não chegou. Antes disso, eu queria falar uma coisa, lembrando, né? Isso é ótimo que eu vou falar, que eu lembrei. Você falou que a gente tem que não só educar, mas ser responsável pelo crescimento dessa educação, né? Não foi bem assim que você disse, mas foi isso que você disse. E eu acho que isso que fundamenta e que a gente não pode perder,
que a gente, de certa forma, temos que recuperar aqui, ou seja, a manutenção dessa educação, que o que a gente ensina nesse lugar, que a gente cuide para que isso continue, mesmo que a pessoa saia desse lugar, né? Que vá para a vida com isso. Eu tive isso com meus professores, eu recebi isso de meus professores, todos eles. E isso eu não posso dizer que foram só dos professores... Ele já respondeu, mas eu vou perguntar de novo. E a Cícera também está perguntando como você se sente fazendo parte dessa família do Teatro Popular Solano Trindade. Então é isso, já falei o que eu tinha que falar e você tem 3 perguntas para responder. Sim. Ou melhor, você tem 2 pedidos e atendeu uma pergunta. Pode ser em qualquer ordem. Eu vou começar dizendo para a Cícera, que é outra pessoa assim que incrível, né? Como a gente não se encontra, né? A gente deixa de se perder, eu acho. Porque uma mulher que nem... Eu me sinto em casa no Teatro Popular Solano Trindade. Uma mulher como a Cícera, olha, gente, uma mulher que tem a origem que ela tem, né? Que vem de Alagoas, que aprendeu a dançar criança, que viveu todas as agruras que ela viveu, que respondeu com um ser mulher que ela traz com ela, com uma sabedoria que ela traz com ela, né? Como a gente já comentou várias vezes no teatro, e nós vamos fazer um registro com a Cícera também, é um saber de ser mulher, é um saber feminista, que não tem nada a ver com esse movimento exatamente que acontece aí, porque aí eu não tenho propriedade para falar, não entendo isso ao homem, mas é um saber para inúmeras mulheres que eu volto a dizer, é um saber que é falado por quem é igual a você, por quem detém esse saber. A Cícera é uma mulher forte, uma mulher brava, uma mulher talentosa, igual algumas mulheres indígenas da minha família, lá da Bolívia, igual algumas mulheres de origem espanhola, pelo lado da minha mãe, igual. Elas trazem com elas um saber em relação aos outros, porque elas cuidam dos outros, elas cuidam de uma família. Elas fazem contas todos os dias, né? Tem uma coisa que eu no começo da minha vida, eu fui jornalista e trabalhava em jornal de economia, trabalhei em vários jornais de economia. E tem uma coisa que eu dizia sempre, depois de ter entrevistado ministros de economia, grandes economistas e tal, é que eu dizia assim, o ministro da economia devia ser capaz de responder a uma entrevista coletiva com donas de casa. Se ele não fosse, ele não deveria ser ministro. Porque ministro não é FGV, não é a teoria... Não é. Teoria é você fazer a conta que se você não fizer bem feito, as pessoas vão morrer. E quem sabe isso, a gente sabe quem sabe isso, né? Então eu estou falando... Deixa eu te interromper um minuto. Esses dias eu estava vendo uma entrevista, uma live do Sérgio Vaz, o Lula e mais alguém. Para mim, importante eram os dois, na encrenca, né? E eu criei os ministérios do próximo governo Lula, né? Seria o Alan da Rosa, o ministro da Educação, o Salomão, o ministro da Educação, né? O Sérgio Vaz seria o ministro das Periferias e o nosso ministro da Economia seria qualquer dona de casa brasileira, né? Eu estou totalmente de acordo com você, totalmente. Desculpa, segue aí. Tá tudo certo. Olha, um dos primeiros jornais que eu trabalhei, Vitor, como repórter de economia, foi o Notícias Populares. Eu não sei se todo mundo aqui lembra desse jornal. É muito simples esse jornal, Vitor. Se você colocar uma informação errada, porque na Folha de São Paulo, se você colocar uma informação errada, dá um erramos no outro dia, né? Tem sempre, todo dia. Se você colocar no Notícias Populares que você vai ganhar R$ 4,50 se você for amanhã até a agência da Previdência, de uma ação de 1900 que o Collor deixou aqui você. Se você falar errado, meu amigo, no outro dia, às 8 da manhã, quando você chega no jornal, tem uma fila de gente pobre lá, falando para você, e aí? Você falou que tinha e não tirava fichada a agência da Previdência. Eu não tenho como voltar para casa. E aí? Isso é ser jornalista. Isso
Isso é ter responsabilidade jornalística, entendeu? E eu estou falando isso porque a Cícera é uma mulher muito valorosa, sabe? Essas mulheres todas que estão em volta da gente, todas, né? Eu falo todas, até da Yasmin, por exemplo, que nós tivemos altos e baixos nas leituras do nosso texto. Teve uma época em que ficamos eu, Elis, a Yasmin, que deve ter 6, 7 anos, mas que é a rainha do maracatu mirim, Solano Trindade, e a Sara, que é uma incrível dançarina, mas acredito que tenha, sei lá, 11, 12 anos, não sei, 13. É por aí. 13 anos. Acho que ela está chegando no 15 agora, Sara. E olha, eram duas meninas que falavam dos personagens mais importantes, falavam do quilombo, falavam de tudo. Então, assim, é um saber de ser mulher que a gente vai registrar, né? E aí, então, um grande beijo, Cícera, obrigado por tudo sempre, por todos os ensinamentos. Esses ensinamentos são personagens da peça do Solano Trindade. Então, não existe... essa é uma dúvida que muitos atores têm, né? Assim, eu nunca fiz teatro. Não. Você trabalha há décadas num lugar que chama-se Teatro Popular Solano Trindade. Se ele não se parece com os outros teatros, o problema não é dele. Ele é um teatro. E nós somos atores desse teatro. Então, a Cícera é um personagem, a Lindaura é um personagem, a Yasmin é um personagem. O nosso cuidado é a outra técnica. É a técnica que seu avô tinha, que o Ilo tinha, que a tua mãe tinha, que vocês têm, e que de alguma forma tem dentro de mim. E com todo respeito, a gente se dá os braços e a gente vai fazer junto. Bastante coragem. E eu queria lembrar que o teatro no Brasil, o teatro que não é periférico, ele tem uma certa aristocracia com ele. Porque o ator é um ser acima de todo mundo, né? Quanto mais popular é o teatro, mais a pessoa que limpa vira ator, mais a pessoa que passa a roupa vira ator, mais a pessoa que cata a latinha lá todo dia vira ator, porque esse é um entendimento do mundo que você está enxergando. Tem teatros também que vão para a periferia, ganham muitos editais e, de alguma maneira, ficam à frente da periferia, né? Mas não necessariamente entram nela, não necessariamente dialogam com ela. Né? E está aí o nosso outro mestre, Catarina, que é um exemplo da migração e do movimento periférico, que faz com que a cultura popular se mova e chegue até o nosso teatro, cercada de drama de quintal, cercada de dramaturgia brasileira, de bonecos, de encantamentos, de pessoalidades, de sotaques. Então, eu quero lembrar quando a Raquel criou o grupo de maracatu lá com funcionários da Unicamp, não só alunos. Ou seja, a Raquel Trindade traz um ensinamento o que é a universidade? O que é o teatro? Né? Como você falou, são os atores? São os alunos? São os mestres, os doutorandos? Não. A universidade são todos que estão lá. Todos eles estão desenvolvendo algo. Se a gente não conseguir enxergar isso, a gente não consegue enxergar o teatro popular. De achar que o ator... O mesmo na dança, né? De você achar que a dança é um lugar de eleitos. Né? Eu me lembro uma vez que nós fomos para Paraty, e lá em Paraty fica uma galera dançando numa praça lá à noite, fazendo um jazz e dançando e tal. E nós fomos com a mestra Ana Maria Carvalho, e ela começou a dançar, e a praça inteira aplaudiu ela. Então, assim, dança contemporânea, é uma coisa para eleitos? É uma coisa que eu consigo fazer com o meu corpo, que ninguém mais consegue? Eu acho que quem entende que isso é errado, entende o sucesso da sua arte, sabe? Tenho vários colegas na dança contemporânea, e tenho vários colegas desse entendimento também. Nada é para eleitos, tudo é para geral, tudo, né? E aí, também gostaria de falar
Enfim, estava falando dessas mulheres e gostaria de falar só assim, de passagem, que tem mulheres incríveis na academia também, sabe? O meu mestrado no Diversitas, eu tive a ajuda de mulheres fortíssimas, né? Como minha orientadora, Sandra Regina, a Zilda Yokoi, gente que lutou na ditadura, gente que luta todos os dias na USP para que o mestrado e o doutorado não seja um bolinho, não seja uma barra de chocolate, que ela saia sempre do mesmo jeito. Pessoas que compram a sua ideia, mesmo sem saber, não se envaidecem e compram a sua ideia de pesquisa. E agora eu fui lá para o Hospileste, porque onde você vê tanta gente cabocla, tanta gente negra, você diz, tem conhecimento aqui. E lá tem outras mulheres incríveis. Então, assim, em todos os lugares vai ter gente valorosa. Seja no nosso teatro, seja na USP, seja em Paris, e seja em Taboão da Serra, no Campo Limpo, sabe? Eu quero lembrar aqui que tem um mestre para cada dia do ano, sim, sabe? Que se você for no Candearte e dançar coco a noite inteira, você vai aprender de teatro. Se você for ver os candongueiros do Campo Limpo, que os candongueiros do Campo Limpo são liderados por um grande parceiro nosso, que é o Pedro Lucas, filho da poeta Tula Pilar. Você vai aprender muito teatro. Se você for no Ouro de Congo, no Maracatu, você vai aprender muito teatro. Se você viajar para a Bolívia, você vai conhecer o maracatu que tem lá, que é feito por indígenas. E você vai conhecer muito teatro. Existe um mestre para cada hora do dia, um mestre para cada minuto da hora. Vamos reconhecer o saber. Não vamos deixar com que nos digam que escritor indígena é um só. Ele pode ser muito bom, mas não dá para ele responder por tudo. A academia isola os intelectuais. Ela elege os intelectuais. E se tiver um escritor negro, ele não deve ser o único. Deve ter um sábio para cada dia do ano, sabe? E aí você citou o Saloma, que é uma pessoa valorosíssima, né? O Alan da Rosa é outra pessoa valorosa. E várias outras pessoas que estão aí, né? Que a gente admira a Carolina de Jesus porque a gente faz um filme também da vida dela, né? Ela foi uma mulher, não, assim, se teve a Carolina, se a gente é capaz de enxergar ela, é porque tem mais 1 milhão de Carolinas nesse momento aqui, do lado de fora da minha casa, né? Aqui, catando papel, com outros ensinamentos, com outras poesias, com outros saberes. E aí, assim, finalizo falando para todos os atores que fizeram, que vão fazer, que a gente está numa caminhada muito bonita, que a gente está numa caminhada muito bela, que a gente pode se orgulhar de tudo, mas o que mais a gente vai se orgulhar é da gente se enxergar nesse teatro. Enxergar de onde a gente vem, por que a gente dança, por que a gente não dança, por que uns gostam de falar, por que outros não. Mas entender que teatro, poesia, intelectualidade são saberes que nascem com a gente. A gente vai parar agora para brincar de teatro. Seu avô brincou, Abdias brincou, sua mãe brincou. E a gente vai entender o que é essa palavra, brincadeira. Minha dissertação de mestrado chama-se Brincadeira de Feira. Essa vai ser a nossa brincadeira, assim. Preparem-se para a brincadeira. Não sejam egoístas em relação a ela. Vamos brincar juntos, assim. Não tem nada que eu saiba que vocês não sabem. É isso aí. É isso aí. Eu acho que bateu legal. Bacana, estamos fechando 1h30 de live. Com boa conversa. As pessoas gostam muito de falar que foi uma puta aula, mas eu acho que foi um puta diálogo, uma puta conversa, né? Eu acho que foi uma puta conversa. Foi uma conversa bem profunda mesmo, bem sincera. E sincera e amorosa também. Agradeço em nome do festival,
né? 112 anos de Solano Trindade. Agradeço em nome dessa produção maravilhosa, que estão super empenhadas, que são essas produtoras mulheres, Elis Trindade e Dani Black, né? Eu acho que, reiterando, carimbando essa sua fala da importância dessas mulheres, né? Na nossa casa, desde Dona Merenciana, passando para Dona Margarida, passando para Dona Raquel e chegando na Elis e todo mundo que tem em volta dessas mulheres, né? Todos que estão em volta. Agradeço de novo a você, Juan, agradeço a todos que participaram. Tchau, tchau, Bacalhau. Até a próxima live, que vai ser com quem, Preta? Sandra Bello. Com Sandra Bello. Sandra Bello também é uma mulher muito especial, né? Fundadora do... Isso. E depois a gente vai ter o Rodrigo Dutra, que vai ser entrevistado aqui, né? Que vai dialogar com o Zinho Trindade. Depois a doutora Auxiliadora Martins, professora da UFPE, da Universidade de Pernambuco. Meus tios Liberto e Tia Godiva. O Márcio Amêndola, que é uma pessoa daqui da nossa cidade, né? E que é um historiador, um jornalista, e que tinha um jornal, chamava Fato Expresso, né? Que, inclusive, eu cheguei a escrever para esse jornal. Depois nós vamos ter o Zinho Trindade e, finalmente, o mais bonito de todos, que sou eu mesmo. Mentira. Mas mentira não. Mentira que eu sou o mais bonito de todos. Eu posso ser só o segundo lugar, tá bom. Tá, e aí eu vou estar apresentando um pouquinho de música para vocês, né? E depois vai ter entrega das marmitas e etc, etc, etc. Obrigado, Juan. Valeu, meu querido. Até. Elis, obrigado. Obrigado, Dani. Obrigado todo mundo do Teatro Popular Solano Trindade. E a pergunta que não quer calar, como é que desliga essa porcaria? Aqui achei. Abraço! Tchau, gente. Tchau, tchau.